Meu nome é Alessandra Oitavempiace. Esse é o Daniel Oitavempiace. Nós não somos irmãos, nós somos marido e mulher. E também somos parceiros tanto no escritório de advocacia em que a gente trabalha com hard cases, quanto também na vida acadêmica, certo? Temos uma parceria aí completa em tudo. E o que é que a gente faz no nosso escritório de advocacia? A gente trabalha com esse tipo de caso, que é os hard cases, principalmente hard cases, que são casos que não têm uma solução jurídica fácil de ser identificada. O Daniel vai explicar um pouquinho mais para vocês, rapidinho, sobre o que são esses hard cases, porque são justamente alguns hard cases que a gente vai analisar hoje e que a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz esse raciocínio de idas e vindas e de pensamento analógico para conseguir dar uma solução jurídica coerente para os hard cases. Então, gente, tudo bem? O que acontece? A gente tem experiência como professor de hermenêutica, né? Então, esse tema do hard case é uma coisa muito típica para a gente, tanto na vida prática quanto na vida acadêmica. O hard case, para quem não está acostumado com a terminologia, gente, é basicamente o seguinte: é um caso de alta complexidade. É um caso em que você não encontra facilmente uma resposta jurídica. Ele pode ser de alta complexidade porque você encontra mais de 2 normas aplicáveis ou potencialmente aplicáveis ao caso. Ele pode ser de alta complexidade porque você encontra uma disposição textual de lei, regulamento, até mesmo um precedente que envolve alguma espécie de indeterminação, e aí você fica em dúvida sobre como você deve atribuir sentido àquele texto, certo? Aparece a expressão indeterminada como boa-fé ou justa causa. Ele pode ser um caso de alta complexidade porque você procura alguma disposição nas principais fontes do direito e não encontra, né? Então é o caso da óbvia lacuna, ou pelo menos a que aparentemente é óbvia. Ou pode ser um hard case porque você encontra uma solução aparente, mas essa solução parece muito injusta ou parece ofender algum princípio do ordenamento, certo? Esses são os principais modelos de situação em que você pode falar em hard case. Hoje a gente resolveu fazer um recorte, né, e discutir especificamente os hard cases de direito privado, certo? A gente discute aí em outras situações também o direito público, mas hoje vamos falar sobre hard cases de direito privado, tá? E como a gente já tinha colocado na chamada, a gente destacou já previamente alguns casos, tá? E o primeiro caso que a gente vai discutir hoje é um caso referente à situação de alienação de estabelecimento empresarial. Qual que é a conversa aí, gente? Vejam só, a gente imaginou uma situação em que o sujeito alienou o estabelecimento empresarial ao outro e depois ele resolveu abrir um negócio na mesma área de atuação desse outro. E ele resolveu abrir um negócio nessa mesma área de atuação desse outro, em que circunstâncias? Numa rua muito próxima à rua em que ficava o estabelecimento empresarial alienado, certo? Então imagine que você tem a rua X, e aí o sujeito vende aquele estabelecimento empresarial para um outro sujeito e abre o estabelecimento novo na rua de trás, 100 metros. Ele dá ali, ó, faz só um contorno e abre um estabelecimento empresarial da mesma área. Vamos supor que seja uma padaria, certo? A padaria que venda muito naquela região. Como é que você resolve essa questão? Eu estou narrando o fato sem entrar na dimensão jurídica de maneira mais estrita ainda. Tem 2 questões que são muito importantes para que a gente visualize o desenho desse fato, tá? A primeira questão é a seguinte, é que essa situação tem uma regulação padrão no nosso Código Civil. Então não é uma matéria para a qual você diga que você não tem, a priori, lei alguma. Você tem regulação no Código Civil. E a regulação do Código Civil é uma regulação que vai estabelecer que o adquirente terá proteção jurídica no sentido de que o alienante não concorrerá com ele nos 5 anos posteriores, salvo disposição em contrário. Então, o que é que a disposição do Código Civil está colocando para a gente? Se não houver qualquer tipo de regulação contratual da matéria, o alienante não poderá fazer concorrência ao adquirente, certo? Tudo bem. Só que nós pensamos em um caso em que havia disposição contratual. Então, pensamos em um caso em que as partes resolveram regular a matéria direitinho, bonitinho, ou aparentemente seria bonitinho, lá no contrato de trespasse, certo? E essa regulação simplesmente estabelece, no nosso exemplo, a circunstância em que o alienante não poderá abrir um novo
negócio na rua em que o estabelecimento está situado. Então, a lei vem e diz assim, o contrato vem e diz, na rua X. O sujeito, a rigor, não abriu um negócio na rua X. Ele abriu na rua Y, que é a rua que fica próxima à rua X, certo? Então, a pergunta é a seguinte, nesse caso, como a cláusula contratual fala em rua X, o sujeito abriu na rua Y, a gente pode dizer que está tudo bem, ou o sujeito que adquiriu o estabelecimento pode se dizer prejudicado e pode querer impugnar aquela atividade concorrencial por parte do alienante. Esse é o desenho básico do primeiro caso que a gente resolveu discutir aqui, certo? Para quem está chegando agora, muita gente chegou aí pegando a metade do caso aí da explicação do Daniel, basicamente a gente está trabalhando com o seguinte caso, gente. Em resumo, fulano vendeu o estabelecimento empresarial para cicrano, ok? No contrato de trespasse, ou seja, no contrato de venda do estabelecimento empresarial, havia uma cláusula que dizia que o alienante não poderia abrir um negócio idêntico, um negócio que tivesse o mesmo tipo de objeto, por exemplo, uma padaria, na mesma rua que a padaria que ele acabou de vender. Ok, qual foi a questão? O alienante abriu a padaria na rua de trás. E aí vem a pergunta, ele poderia fazer isso, sim ou não, dentro do contrato, dentro da cláusula contratual em que dizia que não poderia abrir na mesma rua, ele abrir na rua de trás, ofende essa cláusula contratual? Pois bem, gente, então esse é o desenho da situação. O que é que eu acho que a gente tem que pensar aí, tá? A gente tem que analisar, propriamente, a postura dos sujeitos no sentido de terem criado a cláusula. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Os sujeitos poderiam ter utilizado a regulação padrão, mas os sujeitos não utilizaram a regulação padrão. Eles, em vez de aceitarem a disposição do Código Civil, simplesmente resolveram dizer, não, vamos fazer uma cláusula diferente aqui, certo? Pois bem, e aí a gente pode pensar em duas resoluções bem óbvias para o caso. A primeira resolução é a gente conservar a cláusula da maneira como ela está escrita no estilo rígido e, consequentemente, adotar uma postura mais formalista e dizer, olha, a proibição é na rua X. Se o sujeito fez na rua Y, que é 100 metros da rua X, não tem problema algum. A outra linha é de a gente dizer que, na verdade, o sujeito não pode fazer isso. A gente assumir uma linha de que o sujeito estaria cometendo uma prática de abuso de direito, que ele estaria quebrando a boa-fé, já que, na prática, ele vai estar fazendo concorrência do mesmo jeito, certo? Antes, quem está nos assistindo já pode ir pensando, por exemplo, o que é que vocês acham? Vocês acham, se vocês fossem juízes, se vocês estivessem diante desse caso, vocês diriam que o alienante poderia abrir a padaria na rua de trás ou não? Quem quiser ir já comentando, dizendo, eu acho que ele poderia abrir na rua de trás sim, porque afinal de contas a cláusula do contrato diz que é apenas na rua exata do primeiro estabelecimento. Ou quem acha que não, ele não pode abrir na rua de trás, porque boa fé. Se ele não pode abrir na mesma rua, é óbvio que também ele não pode abrir na rua de trás, porque vai roubar a clientela. Então, quem quiser já ir comentando, dando sua opinião, a gente agora o Daniel vai explicar os dois lados e dar argumento para ambos os lados. Exato. Então vamos lá, gente. Vamos pensar primeiro numa linha que seja favorável, no caso, ao alienante. O professor Leandro Fernandes acha que ofende. Ofende a boa fé. E ele está colocando aqui, está pensando já em função do caso. Está falando, qual é a rua? É a Paulista? Qual é a distância da outra rua? 100 metros, Leandro. A distância é de 100 metros. Então, tu imagina, são duas ruas paralelas. Ou seja, só faz um contorno e chega na padaria, andando ali 100 metros. É muito pertinho. Mas, a rigor, formalmente o endereço está em outra rua. Ou seja, ofende a concorrência, não é? A ideia é realmente, podemos dizer aqui, professor Leandro, que realmente do jeito que está, do jeito que o outro estabelecimento, na localização que foi montado, ofende a concorrência, digamos assim, rouba a clientela do primeiro. Henrique comentou ali também, não pode porque ofende a boa-fé objetiva. Essa é uma das linhas de argumentação. Mas aí vamos ver, digamos, alguns nuances desse caso. Vamos lá. Pensando numa linha favorável ao alienante, ao sujeito que abriu o novo negócio. Claro, em primeiro lugar, a literalidade da lei, ou melhor, a literalidade do contrato, favorece essa criatura, nós já sabemos, né? Então, uma interpretação gramatical simples, obviamente, ia favorecer ele. Quer dizer, olha, a rua X é a rua X, eu abri na rua Y. Ok, beleza. Só que aí a gente pode refinar um pouquinho mais alguns argumentos, tá? Qual é a segunda questão aí?
A gente poderia analisar se existissem elementos probatórios referentes à vontade dos contratantes. Tá? Então, imagine o seguinte. Imagine que você tivesse alguma espécie de e-mail ou conversa por WhatsApp ou algo do tipo que registrasse que os sujeitos discutiram essa cláusula. E, portanto, que você tivesse como entender melhor quais foram os contornos daquela negociação. Essa é uma hipótese. Podia ser que você chegasse à conclusão ali que eu discutiram e que, na verdade, estava muito claro para ambos que era apenas naquela rua. Imagine, por exemplo, que o adquirente, o alienante, tenha sugerido a redação dessa cláusula e o adquirente tenha dito, poxa, mas apenas na mesma rua? Poxa, mas aí o que significa? É muito pouco, uma rua só, você fica muito pouco para mim. Aí o alienante diz, não, mas eu só vou vender meu negócio se for assim, porque eu tenho, inclusive, interesse de abrir em breve um outro negócio parecido em uma localização próxima. Imagine que fique desse jeito nos e-mails. E o adquirente aceita. Pois é. Vamos pensar uma outra situação que não seja tão clara, tão explícita. O sujeito, né, o alienante, vai lá, manda um e-mail para o outro e diz, olha, segue uma proposta de minuta, e aqui sobre as cláusulas contratuais, e eu queria que você desse uma lida, destacasse aquilo com que você não concorda, e aí para a gente poder conversar, e aí a gente chegar a um texto definitivo. O sujeito vai lá e manda um e-mail de volta dizendo, de acordo com o texto, e não fala nada sobre a cláusula. E aí? A gente pode dizer que, nesse caso, o sujeito ali está tendo a oportunidade de questionar a cláusula, mas não está questionando a cláusula, e, portanto, ele não está sendo diligente, que o outro foi diligente, ou a gente vai dizer, não, é porque, na verdade, o sujeito, ainda na boa-fé, acreditou que rua não era bem rua, e tal. Aí a gente vai para um terceiro tipo de argumento, ainda favorável ao alienante, né? Que tende a ser favorável ao alienante. Que seria o quê? Um argumento pragmático de caráter econômico, que é o seguinte, quando o sujeito faz a alienação de estabelecimento empresarial, ele não vende apenas os bens que estão ali dispostos. Então, eu não chego ali para vender a padaria e vendo apenas a máquina que faz pão, as estantes, o caixa registradora, a caixa registradora. Não. Eu vendo, na verdade, todos aqueles bens e mais, eu vendo aqueles bens já montados e articulados em função do tipo de atividade e mais ainda, eu vendo o valor agregado que aquele estabelecimento tem no mercado. Então, eu tenho a soma de 3 elementos. Os bens, a articulação dos bens que já estão montadinhos e a clientela. É aí que entra a discussão sobre a ideia de aviamento lá no direito empresarial. Né? Você não vende apenas o valor dos bens com aquele valor específico isolado. Você vende os bens levando em consideração esse valor agregado pela montagem e pela clientela. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, o sujeito, na hora em que está negociando as cláusulas, vai levar isso em consideração. Então, se fosse para você mexer na cláusula e colocar, em vez de não pode fazer concorrência na rua X, vou colocar, não pode fazer concorrência na rua X e na rua Y, ou na rua X e até um raio de 100 metros, ou de 1 quilômetro ou mais metros, ou se não fosse para colocar a cláusula, fosse para deixar como já estava no artigo do Código Civil, você, em tese, teria, por conta dessas diferenças, o quê? Valores diferentes na comercialização do estabelecimento. Então, na alienação do estabelecimento. Então, a alienação do estabelecimento vai ter um valor que tende a variar em função do nível de restrição que ela vai gerar para o adquirente e para o alienante. Ou melhor, para o alienante e, portanto, de vantagem para o adquirente. Então, a rigor, se as partes se deram ao trabalho de convencionar uma cláusula que protege menos o adquirente do que a disposição padrão do Código Civil, a gente pode aí presumir, talvez, que no caso, se a gente der ganho de causa ao adquirente, ele vai estar ganhando 2 vezes. Porque ele pagou mais barato, ficou quieto, né, não mexeu na cláusula, talvez até tenha tido a oportunidade de mexer na cláusula, e ainda assim, depois ele foi lá e fez o quê? E quis impedir na justiça que o alienante pudesse desenvolver a concorrência. Veja que isso subverte, muitas pessoas comentando aqui, que o alienante não poderia abrir o negócio na rua de trás, porque isso violaria a boa-fé objetiva. Mas a gente está pensando sempre como se o alienante fosse o enrolador da situação, fosse o espertinho da situação. Mas se a gente perceber, como o Daniel percebeu, que a lei dá uma garantia, a lei já traz uma garantia forte e ampla e genérica de não se pode fazer concorrência nos próximos 5 anos,
E o contrato, na verdade, limita o escopo dessa lei, dizendo que, olha, não se pode fazer concorrência nesta rua. É como se os contratantes estivessem, na verdade, justamente limitando a abrangência da lei. E dizendo, olha, aqui pra gente, a gente vai convencionar que só é concorrência se for nessa rua. Na rua de trás não é tão concorrência assim. Então, talvez o espertinho, quem esteja violando a boa-fé, seja, na verdade, o adquirente não alienante. Pois então, só que aí vamos ver também argumentos para o outro lado, né? Então, vejam só o seguinte, esse caso não é um caso que eu peguei à toa, ou que a Sana pegou à toa, tá? Essa discussão é uma discussão que vem de muito tempo, é uma discussão do início do século passado, né? Discussão sobre como regulamentar a situação do contrato de trespasse no que diz respeito à concorrência. Tem um caso célebre que foi julgado pelo STF sobre isso, é um caso em que atuou, inclusive, Rui Barbosa. Certo? O que acontece? É o chamado caso Companhia de Tecidos de Juta versus Conde Álvares Penteado e a Companhia Paulista de Aniagem. Basicamente, qual era a situação? O Conde Álvares Penteado era o acionista majoritário da Tecidos de Juta, né? E os parentes dele eram os acionistas minoritários. Eles simplesmente alienaram a sua participação societária a terceiros e, com isso, o estabelecimento foi junto, certo? E depois dessa alienação, o Conde foi lá e criou a Companhia Paulista de Aniagem, que era um negócio que exercia concorrência, porque atuava na mesma área. Então o Conde basicamente vendeu o negócio que tinha, abria um negócio novo para concorrer com um negócio antigo, certo? Cavalho de Mendonça atuou como advogado da Companhia de Tecidos de Juta, certo? E com essa circunstância de atuar como advogado, ele entrou no embate com Rui Barbosa. Pois bem, o que acontece nessa situação? Quais foram as teses defendidas, digamos assim, para um lado e para o outro? Veja, uma das teses era a tese de que, não havendo cláusula contratual e não havendo regulação legal, porque à época não havia regulação legal da matéria, você teria que considerar que havia algo intrínseco ao contrato de trespasse, que era o quê? Que era uma cláusula de não concorrência. Então, a cláusula de não concorrência, por conta da cessão de clientela, que já se presume, era algo implícito naquele contrato, esse foi o ponto central da discussão do STF, que a matéria chegou ao STF na época, certo? E aí, duas posições. A posição do Conde era a posição, obviamente, de que não havia uma cláusula implícita, certo? E a posição dos prejudicados, supostamente prejudicados, era de que havia, sim, essa cláusula implícita, tá? O que aconteceu no final das contas? Quem ganhou? Ganhou o Conde. O STF julgou a favor do Conde. O STF decidiu à época que não havia essa cláusula como algo implícito, tá? Contudo, o tempo foi passando e o STF julgou outros casos sobre essa matéria. E no julgamento desses outros casos sobre essa matéria, o que foi que no final das contas aconteceu? O que aconteceu no final das contas foi que o STF foi mudando de ideia. Então o STF foi começando a reconhecer que a cessão de clientela era intrínseca ao contrato de trespasse, salvo se você tivesse, né, obviamente, alguma espécie de disposição contratual em sentido oposto. Pois bem, aí veio o Código Civil com o artigo 1147 e regulou a matéria. E regulou a matéria da maneira que a gente já mencionou aqui. Por que eu estou relatando isso para vocês entenderem? É porque um dos critérios que a gente às vezes utiliza para interpretar um hard case é o que a gente chama de interpretação histórica em sentido estrito, ou seja, a evolução histórica do Instituto no ordenamento jurídico em que a gente está fazendo a nossa análise, tá? Então veja, num primeiro momento, o STF tinha uma posição, mas o STF mudou e ele foi estabelecendo uma tradição jurisprudencial, né, em um sentido oposto. E o legislador veio de lá e consolidou essa tradição jurisprudencial. Então, o modo padrão da nossa comunidade jurídica, no que diz respeito à interpretação desse tipo de negócio, é um modo que, a rigor, se enviesa para um modelo teleológico. Historicamente, a nossa tradição sobre matéria é teleológica. Então, se a nossa tradição sobre matéria é teleológica, na hora que a gente tem a disposição contratual, que é uma disposição, obviamente, diferente da que tem na lei, ainda assim, por conta da história, a gente poderia fazer uma interpretação teleológica da cláusula. Ou seja, a gente não vai ler literalmente a cláusula do contrato, porque se a tradição é teleológica, a leitura da cláusula também tem que ser teleológica. E, consequentemente, a gente tem que olhar e dizer o quê? Não. Toda a lógica do Instituto é preservar a clientela, salvo disposição em contrário. Então, qualquer ressalva tem que ser uma ressalva muito bem desenhada para que se afaste a tradição teleológica. Que é que
significaria na prática? Que a gente iria olhar a cláusula e dizer, olha, se o alienante pretendia abrir um negócio na rua de 100 metros de distância daquela rua em que ficava o estabelecimento, não bastava ele ter colocado aquela cláusula e ter dito, nesta rua. Por quê? Porque a tradição teleológica pesa contra ele. O que é que ele teria que ter feito? Ele teria que ter abordado a matéria diretamente e, eventualmente, até colocado a cláusula de maneira mais expressa. Não será possível fazer concorrência na rua X, sendo, contudo, permitido que se faça nos arredores. Ou seja, a cláusula teria que ser mais clara do que, digamos, uma mera literalidade para confrontar, para compensar a tradição teleológica e para evitar a configuração do abuso de direito. É como se você está querendo ir contra a tradição, se você quer fazer um contrato e no seu contrato você quer ir contra uma tradição, no caso a tradição teleológica, por exemplo, você tem um ônus na hora de redigir o seu contrato, de deixar muito claro que você está querendo mesmo contrariar a tradição. Isso está, eu percebi, que acho que foi, tive aqui algumas interações perguntando, isso está dentro dos limites da liberdade de contratar? Sim, a pessoa pode contratar, pode fazer essa redução da proteção dessa regra de direito civil, mas está dentro dos limites da contratação. Mas como ele está querendo contrariar a tradição, o ônus de deixar claro isso é dele. E é engraçado como, no primeiro, na interpretação, que pesa, quando o Daniel começou a falar sobre os argumentos favoráveis ao alienante, ele usou também essa mesma ideia do ônus argumentativo, quem é que tem o ônus de deixar claro a sua posição. Por um lado, essa ideia de ônus argumentativo também poderia beneficiar o alienante, porque ele poderia dizer o seguinte, ora, quando você tem uma cláusula contratual, certo? Você interpreta mais próximo da literalidade do texto. Se o adquirente acha que não era aquilo que tinha sido efetivamente combinado, o ônus argumentativo no processo judicial vai ser do adquirente. O ônus argumentativo, digamos assim, de contrariar o que está escrito é do adquirente. Mas se você sobe para o outro nível e você coloca a tradição jurídica na equação, você vê que, na verdade, talvez o ônus de escrever, de redigir a cláusula com mais clareza fosse do alienante, não do adquirente. Certo? Gente, qual é a moral da história? Né? A ideia inicial da gente aqui não é dizer quem está certo, quem está errado. Tá? A gente, na verdade, quer mostrar os dois lados. A gente quer treinar o raciocínio. Mais importante do que o resultado para a gente aqui nesse momento é o caminho de raciocínio. Qual é a moral, então? Para esse caso especificamente. Os argumentos tradicionais que a gente utiliza no raciocínio jurídico, né? A interpretação gramatical, a interpretação teleológica, uma interpretação histórica no sentido da evolução de institutos, um argumento pragmático, de caráter econômico, uma investigação dos trabalhos preparatórios, né, que são as conversas, no caso, dos contratantes. Esses argumentos são argumentos potencialmente utilizáveis, mas eles também são argumentos derrotáveis. O que é um argumento derrotável, gente? É um argumento que é relevante, mas pode ceder perante outros argumentos. Então, vejam, a priori, a gente olha o texto da cláusula e diz, poxa, mas está escrito na rua. Então, a sensação que dá é de que, obviamente, se é outra rua, não seria um problema. Aí alguém vai dizer, não, mas é pessoal em boa-fé objetiva. Por que você pensa em boa-fé objetiva? Porque a nossa tradição também respeita os argumentos principiológicos e, portanto, o raciocínio teleológico. Então, você olha para o outro lado. Quando você tem esse desenho de situação de derrotabilidade, basicamente, muitas vezes, o argumento vai prevalecer ou não, dependendo de quem está com ele. Então, o que eu quero dizer? Um argumento gramatical sozinho é um argumento muito fraco. Tá? Ele é potencialmente relevante, mas ele é um argumento muito fraco. Porque se você tiver todos os argumentos do outro lado, você vai dizer, poxa, tem 1 contra 3, ou 4, ou 5. Mas, se você tem um argumento gramatical bem acompanhado, um argumento gramatical acompanhado de um argumento pragmático de caráter econômico, como é no caso, um argumento gramatical que poderia ser acompanhado de um argumento de trabalho preparatório, ele fica mais forte. A mesma coisa vale
para com os outros tipos de argumento. Então, o argumento teleológico sozinho ficaria um pouco mais fraco, mas eu dei aqui um argumento de história dos institutos que torna esse argumento mais forte. Por quê? Porque você junta as forças dos argumentos. Então, na verdade, uma primeira dica de raciocínio que a gente dá é a seguinte: pense sempre em função dos detalhes do caso e das nuances do caso, vendo como é que você consegue fazer uma ordenação desses tipos de argumento. Quais são os argumentos que estão do lado X e quais são os argumentos que estão do lado Y, para que você consiga ver qual dos grupos pode ser mais facilmente sustentável, digamos, como um grupo vitorioso, digamos assim. Então, uma coisa que o advogado precisa saber é isso, né? Ele não pode olhar apenas uma linha argumentativa e dizer essa é suficiente, porque pode chegar o outro advogado do outro lado e ter 4 elementos, uma linha muito mais robusta. Então, ele vai ter que saber, inclusive de antemão, como é que ele justifica o agrupamento que ele escolheu e como é que ele vai contestar o argumento da outra parte, que pode ter escolhido um agrupamento também robusto, certo? Essa é a primeira dica que a gente deu sobre a interpretação de hard case. Os argumentos são derrotáveis. Nunca fique com a confiança de que o argumento teleológico é suficiente, ou de que o gramatical é suficiente, ou de que qualquer outro é um argumento suficiente. Tente arranjar em função do problema. A segunda dica que a gente vai dar para vocês solucionarem hard cases, construírem um bom caso dentro de hard case, eu vou explicar essa dica a partir de um exemplo tirado do direito do trabalho. Primeiro, qual é a dica? Eu vou fazer o inverso. Eu vou primeiro dar a dica. Dizer qual é a dica. A dica é, quando você estiver interpretando um texto normativo, tente sempre interpretá-lo não apenas em função daquele problema específico que você está lidando, mas tente sempre também antever como é que aquela interpretação caberia em casos próximos, semelhantes, mas com alguma distinção, claro, mas em outros casos que possivelmente vão ocorrer. Ou seja, tente sempre raciocinar, atribuir um sentido normativo ao texto, pensando em como atribuir aquele sentido de uma maneira que facilite o trabalho, digamos assim, dos próximos juízes ou dos próximos julgadores na hora de montar um sistema jurídico, um ordenamento coerente, de não ficar uma grande bagunça. O caso aqui é de direito do trabalho, ok? Inclusive, temos aqui também, acompanhando a nossa live, o juiz que deu essa decisão, uma decisão muito interessante. Como é o caso? Professor Leandro, como é o caso? O caso é o seguinte: filhos doentes. Você pode faltar ao trabalho ou não pode faltar ao trabalho. Se você faltar ao trabalho, você vai ter desconto no seu salário. É possível até que você, se faltar muito trabalho porque seu filho fica muito doente o tempo inteiro, é uma criança doente, você pode até ser demitido por justa causa. Quantos dias você pode faltar? Como é isso? Bom, o que acontece? Até 2016, a gente tinha uma lacuna normativa, certo? A CLT não trazia como hipótese expressa de falta justificada ao trabalho, ou seja, aquela que você não pode descontar do salário do trabalhador, a hipótese de você faltar ao trabalho porque seu filho ficou doente, você precisou levar ele ao hospital. Apesar da CLT não trazer esta hipótese expressa, alguns tribunais consideravam que sim, isso era uma causa justificável para faltar ao trabalho, e você, aí começava a divergir um pouquinho. A maioria que achava que era uma causa justificável dizia que não poderia demitir por justa causa, e tinham alguns outros que ainda diziam que não poderia sequer descontar do salário, ok? Mas outros tribunais diziam que não, como não tinha essa hipótese expressamente prevista em lei, paciência, se seu filho adoece muito, problema seu, você é demitido, você perde salário, é isso mesmo. Bom, mas o que aconteceu? O Estatuto da Primeira Infância fez uma alteração em vários diplomas normativos, inclusive na CLT, e trouxe para a CLT essa hipótese expressa de que o trabalhador, certo? O empregado, ele pode faltar um dia por ano
para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Qual foi a celeuma? É que a Petrobras entendia que, passou a entender, que 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos significava que era um dia para todos os filhos. Se eu tinha 5 filhos, eu tinha 1 dia para levar os 5 ao médico juntos, ok? Eu tinha que me programar e tinha, vocês 5 vão para o médico agora no mesmo dia. O Ministério Público do Trabalho considerou que esta interpretação do texto normativo era uma interpretação que feria a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque quando você está lidando com direitos da criança e do adolescente, na verdade, veja bem, você tem que dar uma interpretação ampla para o artigo para dizer que, na verdade, é 1 dia para cada filho. Ficou essa celeuma, chegou até a Justiça do Trabalho e o professor Leandro julgou. É uma sentença muito boa de se ler. Depois a gente pode, inclusive, deixar disponibilizado o link nos comentários, certo? Considerou o seguinte, que este artigo, ele não dizia respeito, realmente, o escopo dele não era de direito do trabalho. Ele dizia respeito ao direito da criança e do adolescente. Então, você tinha que interpretá-lo à luz dos princípios do direito da criança e do adolescente, que justamente dizem que é para favorecer sempre o interesse da criança e do adolescente. Então, se você tem 2 interpretações, em que uma você só dá 1 dia para os 5 filhos e a outra você dá 1 dia para cada filho, você tem que ficar com essa segunda interpretação, 1 dia para cada filho. E ele ainda argumentou o seguinte, que foi o que eu pensei também, assim que eu vi a primeira vez, me deparei com o caso a primeira vez. Ele disse, olha, você não pode esperar, não é razoável você esperar que um pai consiga programar as emergências médicas de seus 5 filhos para o mesmo dia. É como se o pai vai chegar, o menino vai adoecer, mas adoece os 5 no mesmo dia. Faz o favor, porque eu só tenho 1 dia para faltar no meu trabalho. Não pode ser assim. Tem que ser 1 dia, porque as crianças, um dia um vai cair, o outro dia outro vai pegar uma tosse, o outro dia o outro vai se cortar, o outro dia o outro vai tacar farinha na cara do outro. Então, é 1 dia para cada. As situações de emergência são exatamente isso, não são programáveis, ok? Só que tem um problema, que é o seguinte. Você tem que aprofundar um pouco e pensar assim, ok, então para este caso específico, se você imaginar que você tem uma mãe ou um pai que tem 5 filhos e ele vai ter que programar que os 5 fiquem doentes no mesmo dia, realmente não faz sentido. E a interpretação que o professor Leandro deu é mais favorável ao interesse da criança, porque você tem pelo menos mais dias em que o pai ou a mãe podem faltar ao trabalho. É uma observação em relação a isso. Quando essa lei foi criada, né, quando a CLT foi alterada, ela foi alterada por uma lei que inicialmente nem ia mexer na CLT. Ela era uma lei que ia mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí depois, a partir do momento que você teve os substitutivos, né, operando sobre o projeto original, você acabou tendo também a modificação da CLT, o que em alguma medida vai ao encontro da interpretação de Leandro, né, no primeiro momento, porque quando você olha e diz assim, bom, na verdade, estavam querendo mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente e aí aproveitaram para mexer na CLT, é porque a preocupação fundamental realmente era de proteger a criança. Então, o histórico legislativo, de novo, o estudo dos trabalhos preparatórios, olha eles aparecendo de novo, nas discussões prévias à elaboração do texto final do normativo, influenciaria a interpretação nesse sentido. Mas aí o que é que acontece? Imaginem, contudo, que esta interpretação de que é 1 dia para cada filho, ainda assim deixa os pais e as mães numa situação muito complicada, que é o seu filho só tem 1 dia por ano para poder adoecer. Então, se você tiver uma criança que seja uma criança doente, eu, por exemplo, era muito asmática quando eu era criança. Minha mãe tinha que me levar no médico muitas e muitas vezes por ano. Eu adoecia com muita frequência. Ou você tem uma criança traquina que se corta o tempo inteiro e que cai o tempo inteiro, você faz o quê? Só tem 1 dia por ano para a criança adoecer. Então, o que acontece?
acontece? Se a gente voltar um pouquinho o tempo na lei, a gente vai verificar o seguinte: antes desse artigo ser incluso, certo? Alguns tribunais, como eu disse, já concediam direito, já reconheciam o direito dos pais de acompanharem seus filhos em consultas médicas emergenciais. E eles não davam um limite de tempo. É o tempo que for necessário. Se seu filho adoeceu 5 vezes no ano, são 5 vezes no ano. São as vezes em que você precisou levar ele para o hospital. Ok. Não existia o limite. Quando a lei veio e colocou o limite e botou uma vez por ano, se você entender que esta lei está disciplinando as situações de emergência, ou seja, o filho está doente, eu preciso levar ele no médico agora, o que você, na verdade, está fazendo é, você está diminuindo a abrangência da proteção à criança. Porque antes, sem a lei, vários tribunais reconheciam que os pais poderiam faltar quantas vezes fosse necessário o trabalho para poder cuidar de seus filhos. Mas quando a lei veio, eles vão dizer agora, não, peraí, agora a lei diz, olha, você realmente pode faltar quando for necessário, mas só uma vez. Daí é interessante por quê? Porque o TST, ele tinha um precedente normativo, é o precedente normativo número 95, que é anterior à lei, e esse precedente normativo, ele dizia justamente o quê? Que os pais poderiam faltar trabalho, sem qualquer tipo de sanção, uma vez por semestre, ou seja, 2 vezes por ano, e para acompanhar filho menor de idade e dependente de até 6 anos. Então, era um escopo amplo, era pelo menos um escopo maior, porque ele podia faltar 2 vezes por ano para acompanhar filho de qualquer idade, sendo menor de idade, de 5, 6, 7, 9, 10, 12 anos, e ainda por cima dependente de até 6 anos. O que acontece? Quando a lei veio, o TST, então, passou a considerar que o precedente normativo dele, esse precedente, não era mais aplicável. E ele diminuiu o âmbito de proteção nos dissídios coletivos. Então, a gente também vai disponibilizar depois nos comentários um link em que o TST volta atrás, não volta atrás porque é um novo caso, mas o TST chega a dizer o seguinte, olha, em dissídios coletivos anteriores, que eram regulados pelo nosso precedente normativo número 95, realmente os pais tinham direito a 2 dias por semestre para acompanhar filho de qualquer idade, desde que fosse menor de idade. Mas agora não. Agora a lei veio, preencheu a lacuna normativa e a lei diz que é só uma vez por ano. Então é só uma vez por ano. E é só para filho de até 6 anos de idade. E não entra o dependente. E pronto. Ou seja, diminuiu. A lei, em alguns casos, foi diminuir o âmbito de proteção da criança e do adolescente. E você fica, meu Deus, mas isso não faz o menor sentido. Realmente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido se você considerar que esta lei, ou seja, o Estatuto da Proteção à Primeira Infância, está, quando ela dá esse 1 dia por ano, é para consultas emergenciais. Se você considerar que é para consultas emergenciais, não faz o menor sentido, porque você está vendo uma diminuição na proteção. Faz sentido, contudo, se você entender que esse 1 dia por ano é para políticas de prevenção. É para a consulta que o pai agenda para levar o filho ao médico preventivamente, sabe? Para tomar vacina, para ir no nutricionista, para fazer o exame de check-up anual, ver se está tudo legal, tal, etc. Consultas preventivas, o pai pode ter 1 vez por ano, ok? E isso está de acordo com o espírito, digamos assim, do Estatuto de Proteção à Criança e do Adolescente. Porque esse estatuto, ele é um estatuto que traz políticas públicas para o bom desenvolvimento da primeira infância. E tanto é que, justamente, o artigo que foi inserido na CLT só traz até 6 anos de idade. Depois de 6 anos, o quê? O que acontece depois de 6 anos? A criança não adoece mais depois de 6 anos? Claro que não. A criança continua adoecendo depois de 6 anos. A diferença é que, até
até os 6 anos, a criança precisa, pelo critério da lei, de um acompanhamento preventivo para melhorar a capacidade dela de ter saúde, de ter lazer, de ter um bom desenvolvimento. São anos críticos, então ela precisa desse acompanhamento preventivo. Nesse caso, então, o que é que, então, eu discordaria da sentença do professor Leandro exatamente nesse ponto? É que eu concordo, é que eu acho que se a gente considera que o propósito da lei era fornecer um dia por ano para consulta preventiva e não emergencial, era o escopo da preventiva, então realmente é um dia para todos os filhos. Por quê? Porque, como é consulta preventiva, o pai e a mãe conseguem organizar para levar as crianças juntas no médico. Ó, vai tomar vacina todo mundo junto. Quem tem irmão, sabe, lembra que os pais levavam para tomar vacina, tomava vacina, era em fileirinha, um depois do outro. Inclusive, por exemplo, eu sei as vacinas que eu tomei, às vezes olhando o cartão de vacinação da minha irmã, que está presente aqui na live também. Eu olho e digo, poxa, se ela tomou essa vacina, eu tomei também, porque quando ela se vacinava, eu me vacinava também. Agora, e aí, então tá, então eu considero que esta lei é para um dia para consultas preventivas. E a consulta que é emergencial? E aí, não tem direito? Não, quer dizer, tem direito. Mas onde está escrito o direito de você faltar em consulta emergencial? Justamente Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, gente, para a gente sistematizar um pouquinho, né, e amarrar a discussão desse caso. O que é que acontece? Toda angústia, se alguém ainda não pegou, está no início, aparentemente, de filhos. O que o artigo dizia, né? O que o artigo dispõe? O artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço em prejuízo do salário, inciso 11, por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, essa palavra filho significa que é um dia a cada filho, ou filho aí, na verdade, vai abarcar, como o Leandro até discute na sentença, um filho ou mais, e, portanto, é um dia para todos os filhos. O que a gente percebeu é que a discussão não poderia se resolver, e nisso a sentença de Leandro, para mim, está corretíssima, apenas por uma questão gramatical, porque a interpretação gramatical admite tanto que a gente considere que ali é um filho só, quanto que a gente considere que ali são vários filhos. Então a gente precisou ir descobrir... Sem nem falar sobre o gênero, né? Que filho exatamente, filho não vamos nem entrar, né? Daqui a pouco eu ia dizer, será só se for do gênero masculino. Pelo amor de Deus. Mas o fato é, a gente percebeu que a gente precisava entender o que é que estava sendo regulado, ou melhor, qual era o tipo de caso que estava sendo regulado ali. E tem um argumento que eu acho que também é favorável a essa leitura, que a Alessandra acabou de explicar aqui, que é o seguinte argumento. Veja, os pais estão, obviamente, obrigados, por lei e pela Constituição, a cuidar dos filhos. Um pai não pode, se um filho fica doente, se acidenta, tem uma emergência médica, deixar de levar esse filho para o médico, porque ele tem que trabalhar. Certo? Então, se ele fizer isso, ele vai estar descumprindo um dever legal. Certo? Vejam, o ordenamento jurídico não pode, ao mesmo tempo, exigir que, por disposição contratual, o sujeito vá trabalhar e exigir que o sujeito vá levar o filho ao médico. Ele não tem como fazer as duas coisas. O ordenamento jurídico não pode impor as duas coisas aí. Certo? Isso é uma questão de coerência do ordenamento, né? O Zargebelski fala que a gente usa muito a palavra razoabilidade, mas que às vezes a gente tem que saber o que a gente está chamando de razoabilidade. E um dos sentidos de razoabilidade que o Zargebelski assume é justamente o de coerência intrasistemática. Ou seja, você tem que encontrar uma maneira de ler a disposição do sistema que não gere uma aporia, ou seja, uma dúvida completamente insolúvel, que não faça o sujeito ter que escolher qual dos prejuízos ele vai gerar para si mesmo e para as suas pessoas, para as pessoas que estão próximas. A leitura de que o artigo da CLT está regulando a situação dos filhos no que diz respeito à prevenção de problemas de saúde, né? Ou seja, ele foi pensado como uma política pública, é uma leitura que permite que você compatibilize a obrigação do sujeito de trabalhar, a obrigação do sujeito de levar o filho no médico e de levar os filhos para a emergência. Porque o sujeito vai, se ele tiver 5 filhos, ele vai levar todos no médico no mesmo dia, realmente, porque é uma rotina, ele vai poder programar, né, a parte preventiva, e nesse ponto aí fica até favorável ao empregador. Contudo, no caso das emergências, eu não tenho uma norma específica regulando a matéria, mas eu continuaria aplicando a orientação dos
precedentes. Por quê? Porque, por óbvio, o sujeito não pode deixar a criança sem ter ali o seu atendimento médico emergencial. É isso aí. Essa foi nossa segunda dica. É claro que você sempre raciocina pensando no caso concreto que está na sua frente, mas você tenta também pensar o seguinte: se eu for aplicar essa mesma lógica para outros casos possíveis, levemente diferentes que podem aparecer, como é que isso vai se adequar? Não vai, pode ser que não se adeque tão bem assim. Então você sempre tenta pensar assim. O raciocínio para resolver hard case, gente, ele é sempre muito voltado para você fazer um exercício de criatividade, de imaginar casos semelhantes ou diferentes em algum aspecto ao que você está trabalhando e ir conformando a sua interpretação ou a sua decisão para aquele caso, conforme você vai adicionando mais elementos, mais casos, comparando e fazendo distinções necessárias. É digamos assim, um raciocínio muito voltado para uma analogia inteligente. Não é uma analogia burra, é uma analogia inteligente. Porque vejam só, o que é que acontece na prática quando a gente está falando dessa comparação. Imagine, você procura um caso que seja em alguma medida parecido, e se você souber como você resolveria este caso, você vai olhar e dizer: esse meu caso está próximo o suficiente do outro caso para que eu aproxime os dois casos, ou não. Ou eu consigo ver que existe uma distância ainda significativa entre eles, embora haja uma temática afim, e, portanto, eu devo extremar os dois casos. Então, a pergunta, muitas vezes, você pensar em casos de comparação e dizer: eu aproximo mais desse caso e vou com a solução parecida com a dele, ou não, esse caso tem que ser afastado do outro. Se você conseguir pensar em alguns tipos de caso, você consegue fazer, digamos, essa métrica, não no sentido quantitativo, mas, digamos, no sentido espacial, de você dizer: está mais próximo ou mais distante. Se estiver mais próximo, eu uso a solução. Se não estiver tão próximo, eu vou ter que usar uma solução distinta. Exatamente. Inclusive, isso é algo que a gente faz muito nos nossos grupos de pesquisa com nossos alunos. A gente tem alunos aqui presentes. Oi, Adriele, tudo bem? Adriele botou aí uma palminha. Vários pessoal da UFPA. Vários alunos da gente aqui presentes. E eles sabem que a gente sempre faz assim. A gente leva um caso para a sala, para a nossa discussão no grupo. E, basicamente, a gente resolve um caso e eles começam a dar decisões, digamos assim, primeiro baseadas na intuição. Eles olham e dizem: não, fulano vence. Só que aí a gente começa a mudar um pouco o caso, a gente começa a fazer leves alterações no caso para ver realmente se a decisão se mantém, que é para entender qual é o princípio que efetivamente, digamos assim, qual é a ratio que efetivamente está ali presente naquela decisão. E aí, o próximo caso que a gente vai discutir é um caso que gerou muita polêmica justamente no nosso grupo de pesquisa. É um caso excelente de discutir e vai ser nossa terceira dica. E a nossa terceira dica, também já adiantando, quando você estiver fazendo esse raciocínio em hard cases, que é um raciocínio de idas e vindas, de comparação com outros casos, essa comparação não é uma comparação num espaço vazio. Não é uma comparação de, eu acho que se aproxima, eu acho que se diferencia, ponto. Você sempre tem que pensar por quê. Por que essa semelhança entre esses dois casos importa e por que ela não importa? E quando você vai justificar esse porquê, muitas vezes você tem que ter uma boa base conceitual. Às vezes a ideia de jurisprudência e conceitos está meio fora de moda, digamos assim, mas a verdade é que você entender a natureza, digamos assim, os elementos que rodeiam um instituto, faz você efetivamente conseguir fazer boas aproximações ou boas distinções. E esse nosso próximo caso, eu, pelo menos, é um caso que eu e o Daniel, a gente discorda até hoje, mas eu consegui resolver, ter paz interna, justamente fazendo esta distinção em função de conceitos. Okay? Eu continuo atormentando a paz interna dela, porque eu realmente tenho uma linha diferente de raciocínio sobre esse caso. Toda vez que a gente discute esse caso, as horas se estendem e ele nunca acaba. 2, 3 horas, e aí ele diz que você concordou comigo da outra vez. Eu digo: não concordei não, e eu digo a mesma coisa para ele. O nosso caso, gente, é o famoso caso do condomínio. Caiu um objeto do condomínio. Então, o caso é o seguinte: imagine que você mora num apartamento, num prédio,
certo? Tem o bloco A e tem o bloco B. Tem um lado ímpar, digamos assim, um lado par. O que cai de uma unidade, mas você não sabe de qual unidade caiu, e sabe que pode ter caído de algumas unidades, mas sabe que não pode ter caído de algumas outras unidades. Nenhuma responde apenas aqueles que estão nas unidades que possivelmente são as unidades de que o objeto se originou, ou responde o pessoal também do outro lado, e portanto todos os condôminos respondem pelo fato de estarem no grupo condomínio. Mas apesar da gente não saber de qual unidade caiu, uma coisa a gente tem certeza. Só pode ter caído do lado A. O pessoal do lado B, com certeza, não foi nenhum deles. Então, só pode ter sido o pessoal do lado A. E aí, pessoal, quem é que, como seria que como vocês decidiriam este caso? Podem falar a resposta mesmo intuitiva. A primeira coisa que vocês pensam, eu acho que a vítima não recebe nada. Não, sacanagem, a vítima não receber nada. Acho que só paga o pessoal do lado A, porque só o pessoal do lado A pode ter sido responsável pela queda do objeto. Ou então não. Já que é para compartilhar, já que é para ser solidário, já que é para compartilhar a responsabilidade, vamos botar todo mundo do condomínio para pagar junto. Esse exemplo, esse caso, ele é muito, 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 muito discutido, até porque tem um julgado do STJ que é também muito debatido. E ele é um exemplo muito bom, apesar de não ser algo muito comum de acontecer, queda de objetos de prédio, ainda mais nesse tipo de detalhamento. Não é um caso muito comum de se acontecer, mas é um caso muito bom de você testar justamente sua capacidade de raciocinar em hard cases. Até porque esse caso da queda de condomínio não é tão comum, da queda de um objeto de uma unidade condominial que você não sabe qual foi, mas existem, a gente vai falar sobre isso, alguns casos parecidos em alguma medida, que já foram julgados por tribunais brasileiros, que devem ser pensados em comparação com esse caso do condomínio, certo? Então a gente vai dar alguns exemplos depois de casos em alguma medida semelhantes. Então, vejam bem. A primeira coisa que a gente tem que ver o seguinte aqui é o quê? Nexo de causalidade, certo? Nexo de causalidade, pressuposto da responsabilidade civil. Alguém pratica um ato, e este ato, ou uma omissão, vamos usar pratica um ato, também abarcando aí o sentido da omissão. Então, alguém pratica um ato, este ato gera um dano para outra pessoa. Nexo de causalidade é justamente aquilo que liga o ato desse alguém com o dano sofrido por essa outra pessoa. Muito bem. Para você ter nexo de causalidade, então, é óbvio que você tem que ter, numa primeira perspectiva, alguém. Por que você tem que ter alguém? Você tem que ter alguém identificado, que é para dizer assim, esta pessoa cometeu este ato e, portanto, é esta pessoa que responde. Independentemente de a gente estar na discussão sobre a questão de culpa ou não, que não é o ponto central do caso, mas a questão é, veio de onde? Veio de onde, exatamente. Mas não era culpa. Não é questão de culpa aqui. Não estamos conversando sobre culpa. E, na verdade, a questão de ser culpa, ser uma responsabilidade objetiva, ser responsabilidade subjetiva, não entra aqui nessa discussão de agora. Independentemente de culpa, se o objeto veio de uma determinada unidade, caiu e machucou alguém, existe um nexo. O problema é que a gente não sabe e não tem como saber, pela verificação que já foi feita, inclusive de perícia, esses são os contornos do caso, de qual unidade condominial o objeto veio. Pois bem, e aí, algumas pessoas, então, entendem, alguns doutrinadores entendem que se você não consegue identificar quem foi o agente, mas esses são minoria, a verdade é que hoje em dia esses são minoria, se você não consegue identificar quem é o agente, você não consegue estabelecer o nexo. E se você não consegue estabelecer o nexo, você não tem como responsabilizar ninguém. Ou seja, paciência para a vítima, azarada, vai sofrer sozinha. É um caso, a gente está discutindo isso hoje, mas essa polêmica tem discussão desde o século XIX, tipo na doutrina moderna. Essa polêmica tem discussão em Roma, então você consegue encontrar gente da doutrina, inclusive em outros países, discutindo a matéria. Tem posição de Máximo Bianca e do irmão Mazou, bem nessa linha que a Alessandra falou. Exatamente. Ninguém responde porque você não consegue caracterizar o nexo. Agora,
Intuitivamente, eu acho essa solução uma coisa assim, não sei se quem concorda comigo, quem não concorda comigo, eu olho e digo, gente, não, parece-me uma coisa esquisita, eu acho que não é bem por aí, não. Acho que alguém responde. A pergunta é, quem responde? Só o lado A ou responde todo mundo junto? Parênteses. Percebam uma coisa. Tem uma forma de você raciocinar problemas jurídicos que eu acho muito interessante, que é de um autor chamado Balkin. O Balkin diz que você, muitas vezes, vai fazer uma escolha entre duas opções. Quando você tem especialmente se você tem uma situação dessa de indeterminação. Né, de indeterminação da falta de uma norma específica para a matéria que diga, nesse caso em que você não sabe de onde veio o vaso, né, qual é a linha que você assume. E o Balkin sempre diz, o Balkin diz que você sempre acaba fazendo uma escolha entre uma leitura mais individualista ou mais comunalista das normas do direito. Então vejam, na hora que a gente faz uma primeira escolha que é alguém responde, ou como não tem nexo, ninguém responde, a gente está fazendo uma escolha em que a gente está decidindo se a gente vai ser mais individualista ou mais comunalista. Se eu digo ninguém responde porque não tem nexo, eu estou sendo mais individualista do que se eu disser alguém responde. Então, esse é o primeiro ponto da divisão. É você decidir se alguém vai ter que arcar com aquele ônus para que a vítima não arque sozinha, certo? Ou se, não havendo nexo, a vítima que arque, porque eu não posso responsabilizar ninguém. Individualistas só responsabilizam as pessoas que eles podem apontar com um grau razoável de certeza que estão implicadas no evento. Comunalistas não. Comunalistas entendem que você tem que fazer uma espécie de decisão sobre como é que você vai alocar os custos do prejuízo, porque você pensa a sociedade como um todo. Então, a vítima sofre... são solidários. Os comunalistas é o pessoal da solidariedade que acha que a gente reparte as tragédias e os custos das tragédias. Exatamente. Agora, vejam, justamente, eu, então, quando eu penso nesse caso, eu começo adotando uma postura mais voltada para o comunalismo. Por quê? Porque eu olho e digo, não, gente, eu não vou deixar a coitada da vítima sofrer sozinha. Eu acho que alguém tem que se responsabilizar e o custo da tragédia não pode ficar em cima só da vítima. Ela já sofreu a tragédia e ela ainda vai ter que pagar as despesas do hospital? Não faz sentido. Tem que haver um compartilhamento de responsabilidade. Então, eu vou para um lado comunalista. Como é que isso se traduz em termos doutrinários? O professor Leandro também colocou aqui, ele já colocou o termo causalidade alternativa. Então, quem começa a ir para um lado comunalista, muitas vezes usa essa ideia da causalidade alternativa para justificar a sua decisão. Que é a ideia da causalidade alternativa? Se você não consegue apontar exatamente o culpado, quem praticou o ato mesmo, mas você consegue perceber que o culpado, ou seja, que o dano veio do meio de um grupo e estavam todos os indivíduos ali no grupo juntos, você responsabiliza qualquer pessoa do grupo. Ou seja, você responsabiliza quem possivelmente cometeu o ato. Isso é uma espécie de flexibilização do nexo de causalidade, por isso que a chama de causalidade alternativa, e um exemplo parecido, assim, um exemplo muito bom de se entender a causalidade alternativa é briga de rua, tem lá 2 grupos brigando, e alguém morre. Ou então fica bastante machucado. Tem julgado sobre isso, não é? Esse não é exemplo, não é hipotético, não. Briga de torcida, dessas que tem que gente matando ou machucando gravemente pessoas, você tem julgado sobre isso, a gente vai colocar depois, discutindo a situação da briga de torcida em que alguém morreu. Então, então a pessoa morreu, a pessoa ficou muito ferida, quem é que responde por aquela morte, pelo menos no âmbito do direito civil, não no âmbito do direito penal. A causalidade alternativa não serve para direito penal, é para direito civil. Porque você não consegue identificar, tá todo mundo trocando soco, usando objeto para machucar o outro, e ainda também no momento alguém morre, porque é machucado, mas você não consegue identificar, não tem nenhuma imagem que prove quem foi que, digamos assim, que desferiu o golpe fatal e quem foi que desferiu algum dos golpes que preparou o sujeito até chegar ao ponto dele morrer. Pronto. Então, o que é que você faz? Então, bota todo mundo na justiça e todo mundo vai responder solidariamente. Todo mundo vai ser culpado. Todo mundo que estava no meio da confusão vai responder como se tivesse sido o agente causador do dano. Isso é interessante, por quê? Porque essa ideia de causalidade alternativa, então,
Para mim faz muito sentido quando você tem o quê? Um grupo justamente que está unido e que tem um vínculo grupal, seja por estar praticando uma atividade de risco em conjunto, ou seja, por ter algum tipo de vínculo jurídico prévio forte. O que seria o caso aí, obviamente, da briga de torcida, porque se é uma galera do Corinthians e a galera do Palmeiras brigando, eles estão se unindo em grupo, estão formando uma equipe para brigar. Obviamente, esse é um caso óbvio, digamos, de quem que você diretamente consegue visualizar a formação do grupo. A pergunta é se você pode dizer que o condomínio também vai ser tratado como um grupo. E aí, você acha que pode tratar o condomínio Eu acho que o condomínio não pode ser tratado como um grupo. Tem um doutrinador que tem uma dissertação apenas sobre causalidade alternativa. E ele faz uma diferença entre a responsabilidade do grupo ou da coletividade e, de outro lado, a responsabilidade que vem pela prática de um ato anônimo, ou seja, você não sabe exatamente quem praticou o ato, mas sem que você tenha propriamente a formação de um grupo. Né? Então, o Renato Duarte diz o quê? Para você formar o grupo que você vai responsabilizar, de acordo com o padrão de causalidade alternativa, você precisa de 4 elementos. Um é a prática de conduta culposa ou atividade arriscada pelos membros do grupo. A segunda é a criação de uma situação de risco comum. A terceira é um caráter homogêneo das condutas. E a quarta é a existência de causalidade entre a conduta coletiva e o dano. Você consegue visualizar isso direitinho no pessoal que se junta para poder trocar socos numa briga de torcida. A pergunta é, tenho como caracterizar isso também no caso do condomínio? Apenas deixando claro o seguinte, gente. Leandro colocou aí a existência de uma disposição no Código Civil alemão sobre isso. Né? Gustavo mencionou a existência de um debate entre o Piano, Gaio e Paulo sobre isso lá no direito romano, mas a gente não tem um artigo de lei, nem mesmo no Código Civil, que regule diretamente essa situação da causalidade alternativa para o caso do condomínio. A gente tem artigo que regula a queda de objeto do condomínio e diz que aquele que habita um prédio ou parte dele responderá pelos danos causados por objetos que dali caem. O problema é que a gente não sabe de qual unidade o objeto caiu, consequentemente, a pura aplicação do artigo não é suficiente para resolver o nosso problema. É o artigo, quem está interessado em saber, é o artigo 938. Alguns doutrinadores, se vocês abrirem o 938 do Código Civil, alguns doutrinadores, quando vão ler o artigo, dizem o seguinte, bom, o artigo diz, aquele que habita edifício ou parte dele responde pelos objetos que caírem ou que forem arremessados. Tá, aí tem, por exemplo, Pontes de Miranda, faz assim. Bom, então é óbvio, digamos assim, só que na minha visão ele dá um salto lógico, que as pessoas que habitam unidades contíguas também respondem. Não é a mesma coisa dizer, não, mas eles usam como se fosse a mesma coisa, mas na minha visão não diz que esse artigo diz que quem habita um apartamento, imagine, eu e Daniel moramos aqui num apartamento. Nós que habitamos esse mesmo apartamento, a gente responde ambos por os objetos que caíram do nosso apartamento. Mas isso é o que o artigo 938 regula. O que o artigo 938 não diz é o meu vizinho de baixo responde pelo objeto que talvez tenha caído do meu apartamento, nós não sabemos. Essa é a questão. Então, voltando para a questão do grupo, da configuração do grupo para a causalidade alternativa. Tem, como o Daniel falou, nos requisitos, digamos assim, para a configuração do grupo da causalidade alternativa, um dos requisitos é que o grupo esteja envolvido em atividade de risco, certo? Aí eu pergunto para vocês, um condomínio, os condôminos estão engajados em alguma atividade de risco? Venha pra cá. Eu acho que você acha que tá. Vou deixar essa pergunta... Eu acho que a Alessandra acha que está. Vou deixar essa pergunta sem resposta por hora. Eu tenho essa leve impressão. Por quê? Porque a outra forma de você, na meu ver, apesar de não ser isso de essa hipótese não estar dentro dessas configurações de grupo, há para mim uma outra hipótese de você configurar um grupo que é com um vínculo jurídico prévio. Por exemplo, o condomínio geral. O condomínio geral traz um vínculo jurídico prévio entre aquelas pessoas de responsabilidade.
Por quê? Porque o condomínio geral, se vocês abrirem o Código Civil, o primeiro artigo do condomínio geral diz, olha, os condôminos têm direitos iguais em relação ao terceiro no que diz respeito à preservação do objeto. Ou seja, os condôminos, eles são ao mesmo tempo igualmente donos do objeto e eles têm iguais direitos em relação ao objeto e, portanto, se eles têm iguais direitos em relação ao objeto, eles também vão ter o quê? Iguais deveres. Você tem no condomínio geral que os condôminos compartilham igualmente os direitos, quanto que compartilham igualmente também os deveres. Há uma espécie de solidariedade geral no condomínio, mas no condomínio geral. Aí você vai para o condomínio edilício. A gente pode trazer essa responsabilidade solidária para o condomínio edilício? Qual é a questão? É que o condomínio edilício, os condôminos, eles não são donos do objeto de forma igual. Na verdade, você tem no condomínio edilício, você tem uma parte comum, em que são todos igualmente donos e igualmente responsáveis, e você tem uma parte particular, em que só eu sou dona e só eu sou responsável. Então, veja, a ideia do condomínio geral, desse compartilhamento de responsabilidade, é que se você tem o direito, por exemplo, de defender e de proteger o seu objeto, o objeto do condomínio, em relação a terceiros, você também tem o dever de se responsabilizar pelos danos que a manipulação do seu objeto cause a terceiros. Mas qual é a presunção aí? A presunção é que todos os condôminos tenham acesso ao objeto. Porque, na verdade, num condomínio geral, todos têm interesse sobre a coisa toda. Exatamente. Então imagine, digamos, tem 4 pessoas se organizaram, compraram um terreno e ali eles montaram uma fazenda. E foi tudo registrado bonitinho no nome dos 4. Eles têm interesse na fazenda como um todo. Só que em um condomínio edilício não é assim que funciona. Porque no condomínio edilício você tem uma distinção muito mais delimitada entre a parte comum do bem e as unidades autônomas, as unidades próprias. Então, o condomínio edilício é um condomínio em que a dimensão condominial, no sentido estrito do termo, está vinculada à área comum. Mas eu não tenho direitos sobre a unidade do meu vizinho, o meu vizinho não tem direito sobre a minha unidade. Eu não posso, por exemplo, defender a posse do meu vizinho em relação à unidade dele. Se alguém resolver invadir o apartamento do meu vizinho aqui de baixo, eu provavelmente nem vou saber que o apartamento dele está sendo invadido. Exato. E eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Agora, e aí vem a pergunta, se eu não tenho direito nenhum sobre o apartamento do meu vizinho de baixo, que tipo de dever eu tenho em relação ao que possivelmente aconteceu no apartamento dele de baixo? Pior ainda, imagine que não aconteceu no apartamento de baixo, aconteceu no apartamento do outro lado. Do outro lado. Porque vejam, porque o apartamento de baixo vamos supor, se o vaso caiu do apartamento de baixo, eu não sei de onde caiu, mas eu sei que não caiu do meu apartamento. Se ele caiu do apartamento de baixo, é possível para as pessoas que estão tentando identificar de onde caiu, mas não estão conseguindo, que tenha caído do apartamento de baixo ou do meu. Pior é a situação de quem está morando do outro lado, porque obviamente se o vaso caiu do lado de cá, ele não pode ter caído do apartamento que está do lado de lá. Não acho que é pior, eu acho que é igual. Alguém vai ser injustiçado. Não, pior falta de relação. Ok. Mas então, essa é a questão. Muita gente, quando vai explicar a causalidade alternativa com esse exemplo do condomínio, diz o seguinte, vai lá para o direito romano e lembra que os habitantes do apartamento têm o dever de guarda em relação ao que acontece ali. Mas que tipo de dever de guarda eu posso ter em relação ao meu vizinho de baixo se eu não posso entrar na casa dele para verificar se ele está deixando o vaso na janela ou não? Aqui em casa, se Daniel deixar o vaso na janela, eu tenho não apenas o poder, mas tenho o dever de tirar o vaso da janela. Eu tenho o poder fático de chegar e tirar o vaso da janela e de brigar com ele, e dizer, não bote o vaso na janela, que se cair, você responde e eu também. Com o meu vizinho de baixo, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso ter dever em relação ao que acontece lá embaixo? Como é que era a discussão lá do direito romano, né? O Gustavo vai ficar feliz.
Então, estudioso de direito romano que está aí acompanhando a live. O que é que acontece no debate lá de Ulpiano, Gaio e Paulo? Eles vão pensando em diversas variações do caso. O tipo de raciocínio que a gente está propondo aqui, no fundo, é um raciocínio que tem muito a ver com um modelo mais tópico dos jurisconsultos lá em Roma. Né? Por que eu digo isso? Porque, observe, a gente pensa em um desenho, a gente vai e muda um pouquinho da situação. Muda aí, mas e se, mas e se, mas e se? Para que a gente vá fazendo as aproximações. É exatamente o que eles faziam. Aluno chato, que o aluno chato, quem é professor sabe que sempre tem um aluno chato e diz assim, mas professor, e se, na verdade, a pessoa que matou, na verdade, matou porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o professor dá a resposta ao aluno, mas e se, na verdade? E vai mudando. O aluno chato, na verdade, está raciocinando o tipo, da forma que um jurista que raciocina hard cases deveria raciocinar. Porque, na verdade, assim, raciocinar sobre hard cases bem é uma coisa de gente chata. Né? Isso que a ideia aqui é tentar ensinar como ser chato. Né? E ficar tendo tipo de discussão chata que a gente tem no grupo de pesquisa, que a gente tem na nossa vida prática como advogados. Então, veja, como é que é a discussão lá de Ulpiano, Gaio e Paulo? Basicamente é o seguinte, aparecem algumas, digamos, máximas sobre como decidir a matéria. Tá? A primeira é, se várias pessoas habitam o mesmo aposento e não se tem como saber quem derrubou o objeto, todas respondem solidariamente. Agora, vem aí uma exceção. Se o aposento é dividido em partes, responde apenas aquele que habita a parte de onde o objeto caiu. Certo? Então, se tem várias pessoas e você não sabe de onde veio, não tem como saber quem foi que derrubou, todas respondem solidariamente. Mas o exemplo é pensado para uma situação em que todo mundo habita o mesmo lugar. Se você dividir o lugar em partes, você tiver como saber, olha, veio daquela habitação, mas não veio daquele lado, veio de outro, aí você vai responsabilizar apenas quem está daquele outro. E se o objeto cair da área comum, aí todo mundo está obrigado. E aí, quando a gente fala em objeto cair da área comum, é que entra a discussão do condomínio edilício. Né? A gente marcou direitinho aquela distinção entre o condomínio geral e o condomínio edilício, e você pode verificar pelo Código Civil, isso também é você saber fazer a interpretação sistemática, que as normas do condomínio geral e as normas do condomínio edilício não se confundem no que diz respeito à caracterização dos dois tipos de condomínio, porque essas normas estão em capítulos diferentes do Código Civil. Então, um erro comum na doutrina é você ver os doutrinadores querendo dar uma definição de condomínio, que, na verdade, é, em alguma medida, talvez sustentável para o condomínio geral, mas sem perceber que essa definição não é sustentável para o condomínio edilício e que o Código Civil, inclusive, não pretendeu que fosse. Porque o primeiro artigo do capítulo referente ao condomínio edilício e o primeiro artigo do condomínio geral são artigos que estão em capítulos diferentes e que definem de maneira obviamente diferente as duas figuras. Então, uma linha possível, no caso do condomínio edilício, seria de dizer o quê? Olha, o que cai da área comum vai ter, obviamente, que ser dividido, no que diz respeito aos custos, por todos. O problema da gente é, e o que não cai da área comum? Essa é a grande dificuldade no nosso caso. Mas aí a gente chega por hora, numa espécie de muro. Por quê? Porque eu fico ok, parece-me que o condomínio edilício não tem a mesma pretensão de solidariedade que o condomínio geral, de compartilhamento de direitos e obrigações que o condomínio geral. Parece-me que o condomínio edilício as pessoas, você não tem como responsabilizar alguém em função de um dever de guarda, se eu não tenho como exercer o meu dever de guarda, se eu não tenho como ir lá e conferir se todos os meus vizinhos botaram tela de proteção adequadamente, eu não posso fazer isso. E aí eu fico, mas ao mesmo tempo, eu continuo com pena da coitada da vítima. Eu continuo achando que, no fundo, alguém deveria arcar com os custos. Aí o que é que a gente faz? A gente introduz um novo caso na equação para tentar fazer aquilo que a gente falou para vocês, comparar casos para ver qual é a distinção entre eles. Qual é o caso que a gente introduz na equação? Imagine que se a gente não estivesse falando de edifício vertical, e se a gente também não estivesse falando de condomínio edilício, ok? Se a gente estivesse falando de uma rua pequena, que tem 5 casas, sem saída, então naquele beco tem 5 casas, alguém estava passando por aquele beco, e veio uma bola, um objeto, alguma coisa assim, de alguma das casas, não é possível identificar de onde veio algum objeto voando de alguma das casas, caiu em cima da cabeça da pessoa e a pessoa ficou bastante machucada. 3 casas estão de um lado da rua, as outras 2 casas estão do outro lado da rua.
sabe-se o quê? Que o objeto veio de um dos lados da rua, ou seja, só pode ter vindo das casas 1, 2 ou 3, que estão do lado de cada rua. Certamente das casas 4 e 5, o objeto não vem. Pronto, mas aí tem a questão. Agora, tirando a hipótese de ser apartamento e condomínio edilício, e botando casas individuais, vocês acham que, ninguém responde, problema da vítima. 2, as 5 casas respondem. Ou 3, só respondem as 3 casas do lado de onde o objeto caiu. Colocar o caso das casas é importante por quê? Porque a depender da resposta, você talvez perceba que o problema não é necessariamente uma causalidade alternativa pura, no sentido de, olha, quando você não tem como saber quem foi, você coloca quem possivelmente foi. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode olhar e dizer assim, não, no caso das casas, eu acho que você não tem como responsabilizar nenhuma das casas. Se você acha que no caso das casas não tem como responsabilizar nenhuma casa, mas no caso do condomínio edilício você pode responsabilizar todos os apartamentos, todas as unidades, ou pelo menos uma parcela das unidades, então há algo de diferente realmente. O que importa aí para você é que há algo de especial em relação ao edifício do que em relação à casa. E talvez a sua preocupação não seja necessariamente com a vítima coitada em si. Por quê? Porque a vítima vai ser uma vítima injustiçada em qualquer uma das situações. Vai ser uma vítima injustiçada aquela que foi atingida por um objeto que caiu do condomínio, quanto aquela que foi atingida por um objeto que caiu de alguma das casas, ou que foi arremessada de alguma das casas. A vítima vai sofrer igual, a vítima vai ser injustiçada igual, a vítima vai ser, talvez, negado o direito de indenização dela de maneira igual. Então, por que em um dos casos, se a sua ótica for o apoio à vítima, por que em um dos casos você diz que a vítima tem que arcar sozinha com o ônus dela, e em outro caso você diz que não, que os condôminos têm que arcar? Qual é a diferença? Aí você tem que ir raciocinar de novo na questão do volta para o negócio do edifício. O que é que um edifício, o que é que um condomínio edilício tem de especial em relação a casas isoladas no meio da rua para fazer com que os condôminos sejam obrigados e as casas não? Aí é aí que eu chego, que eu me contento com a resposta. Por quê? Alguém, acho que foi a Meve Reis, não sei como pronunciar o nome dela, ou dele, eu não sei bem, não consegui ver se é um homem ou uma mulher. Meve Reis colocou a resposta. Olha, eu acho que um condomínio, quer dizer, começou a colocar, ela colocou, eu acho que um condomínio é uma atividade, um condomínio edilício tem aí um risco, porque quando você constrói uma casa, toda casa tem risco. Tem risco de incêndio, tanto é que você paga seguro incêndio. É verdade, é verdade. Talvez seja essa a questão. Quando você constrói uma casa alta, ou seja, um edifício alto, você está arriscando e assumindo, portanto, o risco de que um objeto caia e atinja alguém. Então, aquele elemento do risco que está lá na causalidade alternativa, que era um dos elementos que Daniel listou para vocês, talvez apareça aqui. E talvez seja esse elemento, o risco que é inerente a você morar e participar de uma construção vertical, de que alguma coisa pode cair e cair na cabeça de alguém. O que não aconteceria, por exemplo, em casa, se a casa fosse baixa. Agora percebam algumas coisas aqui, né? Que a gente sempre pode complicar um pouco esse caso. Esse caso, quando a gente diz aqui, é o caso infinito. Não adianta. Quando a gente discutiu esse caso no grupo de pesquisa, terminou a reunião, a gente foi no caminho conversando, ainda gravou áudio para complementar e mudar parcialmente as conclusões que a gente tinha alcançado com os alunos na reunião. Então, o caso é infinito. Vejam só, algumas coisas. Coisa 1. Perceba como, no fundo, depois de você ter escolhido, supondo que você tenha escolhido a posição mais comunalista do que individualista, de decidir que alguém vai ter que responder para que a vítima não fique desamparada, a decisão sobre se as vítimas, ou melhor, se apenas responder aqueles que estão nas unidades de onde o objeto pode ter caído, ou se respondem todos os donos das unidades do condomínio, também uma decisão
entre individualismo e comunalismo. Individualismo e comunalismo são questões de grau. Você não é, nunca vai ser um individualista puro nem um comunalista puro. Na verdade, você decide entre duas opções se você vai para que é mais individualista ou para que é mais comunalista. Você dizer que respondem apenas aqueles que estão nas unidades de onde o objeto pode ter vindo é uma posição mais individualista do que dizer que respondem todos do condomínio. Por quê? Porque você ainda dá relevância ao nexo no que diz respeito à possibilidade de o objeto ter vindo. O que é que você está fazendo aí? Você está flexibilizando o nexo para dizer o quê? Todos aqueles que têm uma razoável possibilidade de estar ligados ao nexo empírico real, que eu não consigo descobrir qual é, vão ser estabilizados. Você conserva, em parte, a ideia de que respondem apenas aqueles que efetivamente participaram de uma atividade que pode ter gerado o dano. Então você resguarda algo de individualista. Se você disser, contudo, que não, bota todo mundo para ser responsabilizado, inclusive aqueles que você sabe que não tem nada diretamente a ver com isso, você faz uma flexibilização do nexo muito maior e, portanto, você está querendo garantir o quê? Que você vai ter muito mais gente para arcar com a dívida inteira e, consequentemente, você vai proteger mais a vítima. Então, uma segunda decisão entre uma postura individualista ou uma postura comunalista. Outra coisa que eu quero pontuar para vocês aqui. Vamos pensar em um outro caso para vocês ficarem quebrando a cabeça, que é um caso que foi julgado... Diga. Antes disso, só para marcar minha posição, que é exatamente aí que eu e Daniel discordamos, é que, nesse ponto, a minha primeira decisão, depois o Daniel vai deixar clara qual é a decisão dele, a minha primeira decisão entre comunalismo e individualismo é: a vítima responde sozinha, ela arca sozinha com os danos dela, ou mais alguém responde, ou alguém arca com os danos. Eu tomo uma decisão comunalista porque eu acho que alguém responde, alguém do condomínio responde. Minha primeira posição é comunalista. Solidariedade com a pobre da vítima. Ok. Segunda decisão a gente a ser tomada é: tá, alguém do condomínio vai responder. Vai responder todo mundo ou vai responder só o bloco do lado A, que é de onde definitivamente o objeto pode ter caído? Eu continuo adotando uma postura comunalista, porque eu olho e digo, continua sendo todo mundo responde. E por que todo mundo responde? Porque o que está me importando aqui não é o nexo. Se você flexibilizou o nexo na primeira decisão, se você flexibilizou o nexo dizendo o que importa é compartilhar os danos, o que importa é solidariedade, o que importa é não deixar o custo da tragédia muito pesado para alguém suportar sozinho. Então, na minha segunda decisão, eu vou manter o mesmo raciocínio. Eu vou dizer, o que importa aqui não é se o objeto com certeza não caiu do lado de cá. Por quê? Porque todo mundo vai compartilhar o dono. Por quê? Porque todo mundo assumiu, inclusive, nem tinha pensado nisso, agora estou pensando nesse argumento, todo mundo assumiu conjuntamente o risco de morar e de fazer parte de um condomínio edilício. Todo mundo assumiu junto o risco de fazer parte de um empreendimento em que é arriscado, de que alguma coisa pode cair na cabeça de alguém. Portanto, todo mundo compartilha dos danos que vierem daí. Vamos lá, para vocês pensarem mais duas coisas aqui. A primeira coisa é um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá? Tinha um paciente, esse caso é trágico. Não que aquele que recebeu um objeto na cabeça não tenha um caso trágico, mas eu acho que esse daqui soa ainda mais cruel, veja. IM Vareis está perguntando se tudo no direito é ponderação. Vou falar um pouco sobre isso. O que acontece nesse caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? O sujeito era hemofílico e por isso ele precisava passar por transfusões de sangue com frequência. O que aconteceu? Ele contraiu HIV. E ele contraiu HIV e resolveu entrar numa ação para poder pedir indenização por ter contraído HIV, porque não era da expectativa dele, né, que o hospital em que ele fazia a transfusão não tivesse feito a triagem para que o sangue contaminado não tivesse transmitido o vírus para ele. O que acontece com tudo? Ele fez transfusões de sangue em vários hospitais. E aí, o que aconteceu? Você não tinha como saber em quais hospitais ele tinha recebido o sangue que estava contaminado. Então, ele fez o quê? Ele foi buscar a responsabilidade de todos os hospitais que possivelmente teriam sido os vinculados ao evento danoso. Então, já que ele não sabia de qual hospital veio o sangue contaminado, todos teriam sido alvo, né, da ação, todos seriam alvo da ação, e, consequentemente,
havia a possibilidade de que você aplicasse a causalidade alternativa e dissesse, olha, se ele fez transfusão em 5 hospitais, então os 5 hospitais devem responder solidariamente pelos danos causados. Porque você não sabe de qual veio, mas sabe que veio de um dos 5. Porque ele tem registro de que fez nesses 5. Os outros da cidade não vão responder. Né? Mas esses 5 vão responder. Nesse caso, o que é que vocês acham? Vocês acham que os 5 hospitais têm que responder? Ou já que ele não conseguiu provar, ninguém responde? Esse é um outro caso que é comparável. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apreciou isso e, à época, teve um voto minoritário que defendeu a causalidade alternativa. Certo? Então, é um outro caso para a gente comparar. Tem uma outra questão que eu acho que é interessante vocês verem. Tem um argumento que eu achei interessante, que é o argumento, né, que vem lá da doutrina francesa, de que se você não impuser a solidariedade, todos aqueles que estão envolvidos na situação de evento danoso podem resolver se juntar para não entregar o verdadeiro culpado. Todo mundo vai fazer o acordão corporativismo condominial. Exatamente. Então, pode dizer, olha, a gente nunca conta se acontecer alguma coisa, ninguém fala nada, porque aí ninguém nunca responde. Certo? Então, né, porque às vezes a pessoa pode ser que não sabe, olha, eu sei que não veio da minha, vai que eu vi o vaso caindo, vai que eu ouvi, vai que eu sei que a pessoa tinha o negócio pendurado. Então tem um argumento aí que é um argumento mais funcionalista, de dizer, eu tenho que impor solidariedade para desestimular o silêncio. Eu até acho que estrategicamente esse argumento tem alguma lógica, se você pensar na ideia de evitar, né, que você desrespeite o chamado princípio da indenidade e, consequentemente, que a vítima fique sempre desprotegida. Apesar disso, né, como vocês já perceberam, eu e a Alessandra não concordamos sobre esse caso, e eu tenho uma visão mais individualista sobre o caso. Eu acho que ninguém responde. Certo? O meu entendimento é que ninguém responde. Por que eu acho Coitada da vítima. Coitada da vítima, faz parte. Para ela, na prática, vai funcionar como se fosse, né, analogamente, é claro, vai funcionar na prática como se fosse uma força maior, ou um caso fortuito. Por que eu acho que ninguém responde? Tá? Eu acho que ninguém responde por 2 razões. A primeira razão é que eu acho que você não pode impor uma responsabilização por um evento sem que você tenha previsão legal nesse sentido, se você não tiver como identificar de onde veio o objeto. Veja, eu não acho que não poderia haver previsão legal. Poderia haver previsão legal. Mas não há previsão legal que estabeleça que as pessoas respondem solidariamente, caso você não tenha como identificar de onde o dano veio. Tanto solidariedade não se presume. Tanto que... É importante lembrar disso. Tanto que tem gente que tenta aplicar o artigo 942 do Código Civil, tá? E fazer um ajuste. Tem gente que fala interpretação extensiva, eu acho que não seria nem a melhor expressão. Olha o artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Esse aqui é o caso da causalidade concorrente. Se mais de um concorreu para o dano, mais de um responde. O problema é que não é esse o caso. No caso de cá, foi só um que concorreu para o dano. Mas eu não sei qual foi dessas pessoas a que concorreu para o dano. Eu, então, não vejo sentido em você aplicar essa disposição. Segundo, eu acho que você tem a possibilidade, digamos, de pensar que talvez seja socialmente mais interessante você alocar custos. Pode até ser, só que eu acho que isso teria que ser feito por política legislativa. Né? Ainda acredito que existe um mínimo de necessidade de preservação da ideia de nexo. Agora, supondo que a gente ultrapasse a primeira barreira, ou seja, que a gente resolva que a vítima não pode, coitada, ficar sem a indenização e que alguém vai responder. Indo para a segunda hipótese, né? A segunda parte da discussão. Respondem todos os membros do condomínio ou respondem apenas aqueles que estão no lado de onde o objeto pode ter caído? Eu entendo que respondem apenas aqueles que estão do lado de onde o objeto pode ter caído. Por quê? Porque eu entendo que ali você não tem como falar em atividade de risco. Eu não acho que você possa dizer que morar em um apartamento, numa vida no mundo de hoje, em que tanta gente mora em apartamento, é uma atividade de risco. Eu não acho que você dizer que você tem um primeiro andar, mesmo que você nunca bote objeto algum numa casa, é atividade de risco. Não, mas e aí você faz o quê? Você não bota as coisas. Então eu acho que, se é para flexibilizar o nexo, que a gente flexibilize o nexo o mínimo possível, porque a gente não tem como presumir a responsabilidade de alguém sem que haja previsão legal. É claro que quem está falando que você tem atividade de risco ali está tentando enquadrar na previsão legal. Você tem o 927 parágrafo único do Código Civil, mas eu não vejo como a gente faria uma caracterização de um ato banal da vida, que é morar num condomínio ou ter uma casa com 1 ou 2 andares, né, que tem uma altura mínima para machucar alguém,
pode ser tratado como atividade de risco. Não é risco no sentido econômico do risco, não é risco no sentido de você pensar em um tipo médio de risco e dizer que você vai se afastar, digamos, do que seria o padrão médio de vida. As pessoas simplesmente moram em casas e apartamentos, todo mundo mora em casa e apartamento, e a grande maioria das pessoas vai ter alguma sacada. Ela não pode ser meramente ser responsabilizada porque calhou de ela ter uma sacada. Mas tem uma coisa, a questão de ser algo banal, hoje em dia você morar em apartamento é algo muito comum. O fato de ser algo comum e banal não significa dizer que não possa, ao mesmo tempo, ser algo de risco. Pode ser um risco banalizado, ou seja, pode ser um risco que virou um risco muito comum. Sei lá, imagine, por exemplo, se a gente tivesse uma proliferação de postos de gasolina a cada um posto de gasolina por quarteirão, algo do tipo. Não vai deixar de ser uma atividade de risco, não vai deixar de ser algo arriscado, ou pelo mero fato de ser muito comum. O risco parte da ideia de que você assume alguma espécie de algo que é arriscado. O que é arriscado? O arriscado é o que não é o padrão. E por isso, inclusive... Mas é arriscado, por exemplo. O fato, existem muito mais acidentes que ocorrem por causa de quedas de coisas, de edifícios, do que em casas. Poucos acidentes, quando você mora em casa, que acontece na sua casa, algo que acontece na sua casa, afeta alguém que está passando no meio da rua. Poucas vezes isso pode acontecer. No caso de edifício, isso justamente, Guto botou aí, nossa, tem 2000 anos que estão discutindo isso, Guton 34 botou... Gustavo, botou 2000 anos estão discutindo isso. Exatamente. Tem 2000 anos que o povo está olhando, que as pessoas estão vendo que morar em locais altos ou participar de moradas altas é algo que coloca em risco a segurança das pessoas que passam no meio da rua. Não é isso que coloca em risco a segurança das pessoas que passam no meio da rua. É você colocar objetos na sacada de maneira que eles possam cair. A gente não coloca objeto nenhum na nossa sacada, a gente não assume isso. A gente tá botando sempre que alguém colocou um objeto na sacada. A gente tá fazendo essa pressuposição. Que o objeto caiu porque alguém chegou lá e colocou de forma irresponsável. Às vezes o objeto cai, não porque alguém colocou ele lá de forma irresponsável. Cai, por exemplo, às vezes janela cai. A janela de vidro cai. Machuca alguém lá embaixo. Mas nesse caso aí eu tenho uma conduta, eu pratiquei a conduta. Não, mas você no pode outro não caso saber. eu estava dormindo e o vaso caiu. Sim, mas você pode não saber de onde o reiki caiu. A pessoa que derrubou o reiki pode ficar na cocó quietinha. E aí a questão é justamente essa, é que às vezes as coisas caem não porque você colocou um objeto, mas é porque o mero fato de você morar em algum lugar alto já incrementa bastante o risco de que coisas caiam, porque é isso, a vida nas coisas caem. O que acontece? A gente tem uma discussão muito forte na doutrina sobre como é que a gente caracteriza a ideia de risco, e eu acho que isso está diretamente relacionado ao que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, eu acho que o caso do sujeito que contraiu HIV, o hemofílico, é um caso em que a discussão já tem contornos diferentes. Potencialmente com um resultado diferente. Pode até ser que o resultado não seja necessariamente diferente. Mas existe uma peculiaridade ali no que diz respeito à caracterização do risco. Por quê? Porque o hospital exerce atividade econômica. Então o sujeito está ativamente iniciando uma empreitada que ele poderia não iniciar, num sentido muito mais abrangente da afirmação de poderia não iniciar, do que eu dizer, não, só moro em chão ali, terra firme, sem qualquer tipo de bancada, porque eu tenho medo que o meu vizinho derrube alguma coisa. E 2, além da atividade econômica, existe em alguma medida sempre alguma possibilidade, por menor que seja, na quantidade de transfusões que são feitas para um hospital, de que alguém cometa um erro. Então, assim, é previsível em alguma medida, eu acho que poderia dizer até que é uma espécie de fortuito interno, como a doutrina consumerista gosta de dizer, é previsível que em algum dia, algum erro no que diz respeito à triagem das bolsas de sangue seja cometido quando você tem um hospital, especialmente um hospital muito grande. Então, acho que tem 2 elementos, o fato de você ter proveito econômico, e o segundo é de você ter uma atividade que tipicamente, como os seres humanos são falíveis, algum dia é muito provável que aconteça alguma espécie de erro, que você fale que o sujeito está assumindo um risco e, portanto, então, que ele deve responder. Então, se for um edifício empresarial, e o negócio cai. Aí, já que é um edifício empresarial, quem está lá dentro está exercendo atividade econômica, aí você concordaria com
compartilhamento da responsabilidade. Eu acho que o fato de ser um edifício empresarial pode ser um fator relevante para você comparar os casos. A gente provavelmente vai passar a noite inteira discutindo hoje o caso do edifício empresarial. Porque você pode dizer que o sujeito está exercendo uma atividade econômica que ele optou por desenvolver no edifício. Estou convicto neste momento que é o caso de responsabilizar? Não. Mas acho que é uma circunstância potencialmente relevante. Marco Seixas acha que se o problema fosse um dano causado pela queda de um pedaço da fachada do prédio, todos não concordariam que seria o risco de morar em um prédio? É o que eu acho. Eu acho que, justamente, morar em um prédio é algo mais arriscado do que morar em uma casa. Eu acho que o fato de ter uma atividade econômica ou não, neste ponto, não faz muita diferença. Mas, gente, já tá dando quase uma hora, certo? Esse caso foi quase uma hora para discutir, e como a gente falou para vocês, a gente discute esse caso, acho que horas líquidas de discussão desse caso já deve ter umas 80 horas. Só eu e ele discutindo esse caso, toda hora a gente inventa um novo argumento, um novo caso para comparação. E o bom de raciocinar em hard cases é exatamente isso. Perguntaram aqui, nossa, poxa, o direito não dá uma resposta correta, é tudo ponderação, é ponderação entre individualismo, solidariedade, etc. Aí já é o tema para outra palestra, ou outra live, conversar sobre essa questão das respostas corretas em direito, principalmente quando você lida com hard cases. Mas o que é mais importante do que a gente chegar aqui agora e dizer a resposta correta em hard case, não a resposta correta em hard case, é a gente aprender a raciocinar direito. Porque, no fundo, o que às vezes eu tenho a impressão é de que a própria discussão, se há ou não há uma resposta correta, às vezes acontece porque as pessoas não estão acostumadas a raciocinar desta forma lenta e contínua, e indo e voltando de um caso para o outro, e por isso elas acham que qualquer coisa é qualquer coisa, e acham que, na verdade, talvez não exista nenhum tipo de resposta, pelo menos que seja melhor do que a outra. O que eu e Daniel, a gente, contudo, acredita de formas um pouco diferentes, a gente também tem um debate sobre isso, tem um debate sobre tudo, né? Mas a gente concorda nisso, é que, pelo menos, a gente pode dizer o seguinte: existem respostas melhores e bem melhores do que outras. E raciocinar em hard case é justamente isso, é você encontrar pelo menos a melhor resposta em relação às demais. Fazendo aqui, gente, amarrando a conversa para a gente poder encerrar a live, perceba o seguinte, então, qual que era uma das lições desse caso aqui, né, quando eu mencionei a questão do individualismo e comunalismo, até respondendo aquela pergunta sobre a ponderação. A visão do Balkin, com essa visão que eu estou concordando, não é exatamente de que você pondera necessariamente, digamos, um interesse individual ou um interesse coletivo, mas é o de que você faz uma espécie de escolha, que o direito o tempo inteiro está fazendo essa espécie de escolha entre o grau de responsabilidade que você vai atribuir a um sujeito pelos prejuízos que acontecem com os demais sujeitos, certo? Então, a questão não é tanto se você privilegia um indivíduo ou outro indivíduo, ou se você privilegia um indivíduo e 2, 3, 4 indivíduos, mas qual é o grau de compromisso que um sujeito tem que ter com os outros membros da comunidade. O direito, na verdade, já legislativamente, em alguma medida, tenta fazer esse equilíbrio. Então existem normas que ficam jogando para um lado e para o outro para a sociedade ser sustentável. Uma sociedade radicalmente individualista não sustentaria, e uma radicalmente comunalista também não sustentaria. O Balkin defende que o direito oscila entre esses dois polos, mas não no sentido de que você vai propriamente ponderar na hora para dizer, olha, aqui o coletivo pesa mais que o individual. Na verdade, o que você vai decidir é se dentro daquela área em que você está discutindo, aquela matéria especificamente, até por uma questão de tradição, tende a pender mais para o individual ou tende a pender mais para o coletivo, de acordo com as regulações que você já tem. Então, não é necessariamente uma questão de você resolver com base na máxima, na proporcionalidade. É muito mais esse raciocínio tópico de ajuste fino do caso às circunstâncias específicas que ele apresenta para a gente. Certo? Então, essa era a lição, e percebam que, comparando os casos, a gente começa a pensar, poxa, o caso da casa... Lívia Marcolin botou também... Lívia Marcolin já botou mais aquela questão. E andar de carro não é arriscado também?
A gente estava discutindo isso mais cedo, justamente que eu comecei a pensar, se tiver 4 pessoas dentro do carro, de um carro, e algum objeto de dentro do carro for lançado, é a situação semelhante em algum sentido a do condomínio. Ninguém sabe quem foi que arremessou o objeto, que só os 4 é que estão dentro do carro e que talvez saibam, mas ninguém sabe, e aí? Responde todo mundo. Inclusive, era um argumento da teoria dos jogos, era dizer que se você não responsabilizá-los em conjunto, eles vão se unir e vão ficar quietinhos, ninguém vai falar nada. Você pode, inclusive, assim, um argumento funcionalista, por exemplo, se você pegar lá o caso da briga de torcida, pode ser também, se você nunca responsabilizar ninguém, digamos, na parte do dinheiro, na parte, digamos, da responsabilidade civil, você nunca vai ter nada acontecendo, porque você não consegue provar penalmente quem matou e, portanto, o sujeito não vai ser responsabilizado penalmente. Você não consegue provar civilmente quem matou e, portanto, você também não vai conseguir responsabilizar. Então, de uma maneira funcionalista, em alguma medida, o argumento comunalista tende a ganhar força. Agora, se você pensar na ideia de segurança jurídica, por exemplo, o argumento individualista vai, em alguma medida, tender a ganhar força. Então, de novo, é uma questão de você conseguir agregar pontos de vista para ver como é que você constrói melhor, digamos assim, o case. Driele também deu pra gente... Eu vou lendo aqui, eu tô achando interessante que agora eu tô conseguindo ler todos, não consigo ler todos. Driele também falou, olha, se cair um vaso, então responsabiliza só quem tem vaso na janela, já me parece algo melhor, porque pelo menos assim, melhor do que só do lado A. Mas como é que eu provo B. quem tem lá na janela? Vaso na janela. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou sair tirando todas. Não, é só quem vou tem sair tirando todas as plantas e esconder. Então é um problema de prova. É um problema mais de prova mesmo aí. Pois é, pessoal. Mais alguma coisa? Não, então é isso aí. A gente discutiu 3 casos. A gente tinha até vontade de discutir o 4º caso, que era do recall. Esse aí ficou pendurado, talvez, para uma possível live que a gente venha fazer mais à frente, né? A gente está até conversando sobre a possibilidade de fazer uma também hard case no direito público. Hoje foi direito privado, a gente poderia fazer a segunda versão. Mas muito bem. Vamos ver. Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado essa live, interagido bastante, foi muito bom. Isso dá muita saudade dos grupos de discussão que a gente tem na UFBA, dos nossos alunos da UFBA, dos professores, dos nossos colegas, dos nossos amigos também que compareceram. Para quem não conhece a gente, muito prazer. Espero que vocês continuem acompanhando as nossas lives, porque é sempre mais ou menos desse jeito. É sempre eu e ele, a gente debatendo, a gente discorda, a gente às vezes ironiza a opinião do outro, e quanto mais o tempo passar, mais vocês vão perceber, inclusive, que há uma certa constância na minha postura e na postura dele, e há uma certa, às vezes, também constância no nível de divergência que a gente tem. Bom. Pronto, então é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Até mais. Até mais.